Hoje nós vamos estudar Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 está falando exatamente sobre a conversão de Nabucodonosor. Você já pensou em se encontrar com Nabucodonosor no céu? Interessante, não é? Um homem como Nabucodonosor, que fez o que fez, aprontou o que aprontou, e estará no céu. Isto se chama graça divina. A graça divina. E o capítulo 4 de Daniel está falando exatamente sobre a conversão deste homem Nabucodonosor. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 4. Esse é o capítulo que não foi escrito por Daniel, o profeta. Este é o capítulo do livro de Daniel que foi escrito pelo próprio Nabucodonosor. Sem dúvida, os versos 28 a 33, capítulo 4, e os versos 28 a 33, é uma nota explicativa de Daniel. Diz aí o capítulo 4, verso 28 a 33. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. Então, 28 a 33 é uma nota explicativa que Daniel colocou, mas todo o capítulo foi escrito pelo próprio Nabucodonosor. Quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, ele é compelido a partilhar a fé, o gozo e a alegria da salvação. E foi exatamente o que aconteceu. Nabucodonosor ficou tão cheio de alegria, de gozo, de satisfação, que ele tinha que testemunhar. E o capítulo 4 é o testemunho por escrito de Nabucodonosor de como ele converteu-se ao Deus de Israel, ao Deus de Daniel. Esta é a história de um rei prepotente que humildemente se ajoelhou diante do rei do universo. A conversão de Nabucodonosor é um testemunho vivo da persistência do amor de Deus, confirma a verdade de que não é fácil se perder. Ao contrário do que muitos dizem que é difícil se salvar, a história de Nabucodonosor conta que é difícil se perder. Se Deus desistisse de você facilmente, seria fácil se perder. Mas como Deus não desiste de você facilmente, Ele corre atrás de você como um cão de caça corre atrás da caça. E a caça sobe monte, desce para o vale, sobe as montanhas, e o cão de caça está atrás da caça, não desiste. E a caça vai ficando cansada, ofegante, e até que o cão de caça alcança e apanha a caça. Assim é a graça divina, assim é o amor de Deus, que nos persegue, e nós fugimos, e Ele nos persegue. Finalmente, o amor de Deus nos alcança, como alcançou Nabucodonosor. E ele se rendeu, falou, eu me rendo, Senhor. Conversão, meu querido irmão, pode ser definida como rendição. Eu me rendo. Eu não suporto mais fugir do teu amor. Eu me entrego. Isso é conversão. Quando você deixa de resistir, quando você deixa de dizer não para o Espírito Santo. Se você não quer ser apanhado pelo amor de Deus, terá que continuar fugindo. Mas não é fácil, porque o amor de Deus não vai desistir. A conversão dele ocorreu quando ele tinha 60 anos de idade. Daniel já estava vivendo na companhia de Nabucodonosor cerca de 35 anos. Jesus narrou na Bíblia 3 parábolas que mostram a persistência do amor de Deus em salvar os pecadores. A primeira parábola foi a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola da dracma perdida e a terceira do filho perdido. E essas 3 parábolas ilustram a insistência do amor de Deus e quão difícil é se perder. Por que é difícil se perder? Porque a parábola da ovelha perdida diz que o pastor vai em busca da ovelha perdida. E vai em busca, e vai, ou encontra a ovelha perdida, ou morre procurando, mas não volta sem a ovelha.
Por isso é difícil se perder. A história da Bíblia não mostra um quadro de um pastor voltando de braços vazios, frustrado, fracassado, não. A história da ovelha perdida mostra sucesso, vitória do pastor, que volta gostoso com a sua ovelha nos braços e disse: alegrai-vos, porque eu achei a ovelha perdida. Depois ele contou a parábola da dracma perdida, que a dona da casa varre a casa e varre, remove os móveis, mexe aqui, mexe ali, e finalmente encontra a sua dracma coberta pelo pó, porque antigamente as casas não tinham janelas, antigamente as casas só tinham uma porta. Só existia uma porta de entrada para as casas. Então as casas eram super escuras, mesmo durante o dia. Só entrava luz por uma porta e nada mais. Agora imagine, sem luz elétrica, dependendo de lamparina, a pessoa... E outra coisa, as casas não tinham chão de madeira ou de concreto, era chão de terra, pó. Quando se perdia uma dracma, uma moeda, era difícil de achar. Mas a dona da dracma varre e remove e procura e finalmente acha. Ou seja, a história da dracma termina em sucesso também. Ela foi encontrada. E depois Jesus contou tudo isso no capítulo 15 de Lucas, as 3 parábolas, né? O filho perdido. O filho perdido, ele abandona a casa, vai embora, esbanja o dinheiro, esbanja a vida, esbanja os dias da juventude. Mas a história diz que um dia ele caiu em si, apacentando os porcos, comendo as bolotas que os porcos comiam, mas não era lavagem não, era carob, alfarrobas, aquilo que você gosta de comer, não é? Você pode ir no Whole Food e comprar carob. Carob é um feijão, né, que dá muito lá no Mediterrâneo, e era a comida dos porcos, e era a comida dos pobres, e foi também a comida de João Batista, que comia carob com mel, não é? Muitos pensavam que era gafanhoto com mel, não é? Mas não, é o carob, é alfarroba. E o filho pródigo, o filho perdido, estava apacentando porcos e comendo as vagens. Tem muito no Mediterrâneo estas alfarrobeiras, e com aquelas vagens, e cai no chão. E é a comida dos porcos. E ele estava comendo a comida dos porcos. Quando caiu em si, disse: na casa do meu pai, os jornaleiros, os empregados, têm pão. E aqui eu pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai. Eu me lembro de uma cantata que foi escrita por Alexander Reichert, e o pastor Siegfried Hoffmann. Ele fez a letra e o Alexander Reichert fez a música. E eu tive o privilégio de cantar essa cantata. A cantata do filho pródigo. Queridos, todas as parábolas que Jesus contou têm um fim feliz, final feliz. O que quer dizer isso? Que é difícil se perder. É difícil se perder. Para se perder, tem que fazer muita coisa. Para se perder, tem que fugir demais do amor de Deus. O meu avô, ele por 20 anos resistiu. Meu tio jejuou por 20 anos, todos os primeiros sábados do mês, meu tio jejuava pela conversão do pai dele, que é o meu avô. Por 20 anos. E ele se converteu. Por 35 anos, Daniel orou por Nabucodonosor. E depois de 35 anos, na idade de 60 anos, Nabucodonosor se rendeu. Falou: eu me rendo, eu me entrego, não aguento mais fugir. Não é fácil se perder. A ovelha perdida conhecia o amor do pastor, sabia que estava perdida e podia balir, chorar alto, mas não podia voltar porque não sabia o caminho de volta. Precisou ser buscada pelo pastor. Representa os pecadores que sabem que estão perdidos lá fora,
conhecem o amor de Deus, mas não vão voltar sozinhos. Precisa de alguém que vá buscá-los. Há pessoas que dizem assim, não, se a pessoa quiser voltar, que volta, eles sabem o endereço da igreja. Há pessoas que não vão voltar sozinhas. Você precisa ir atrás delas. A dracma perdida estava perdida, mas a dracma não tinha consciência de que estava perdida. Nem sabia que estava perdida. E nem conhecia o amor da sua dona. Esse é um caso desesperador, não é? Dos ímpios que estão perdidos, mas nunca conheceram o amor de Deus e nem sabem que estão perdidos, mas precisam ser buscados. E o filho perdido conhecia o amor do pai, sabia que estava perdido e conhecia o caminho de volta. E ninguém o buscou, ele veio sozinho. Alguns voltam sozinhos. Há pessoas que entram na igreja, quem o convidou? Ninguém. Como é que você apareceu aqui? Eu descobri, eu estou aqui. Deus me trouxe. Não foi ninguém me buscar. Então, as 3 classes de pecadores mostram que o amor de Deus nos persegue e é difícil se perder. Jamais é proferida uma oração, por vacilante que seja. Jamais uma lágrima é vertida, por mais secreta que seja. E jamais é alimentado um sincero anelo de Deus, embora débil, que o Espírito de Deus não saia para satisfazê-lo. Antes mesmo de ser pronunciada a oração, ou expresso o desejo do coração, sai a graça de Cristo para juntar-se à graça que opera na alma. Uma lágrima, um clamor, um grito de socorro, tudo é ouvido pelos ouvidos do Pai. Você nunca está sozinho. Sempre existem olhos vigilantes sobre você. Não é assim, não, Deus está longe, Ele nem liga para mim. Não. Os olhos de Deus estão vigilantes sobre você. O rei Nabucodonosor, capítulo 4, verso 1, diz assim. Leia lá comigo. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações, homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Vejam que Nabucodonosor começa o seu testemunho mais ou menos da forma como Paulo começava as suas cartas. Paulo começava as suas cartas como? Por exemplo, Gálatas 1:3, Paulo disse, graça a vós outros e paz da parte de Deus. Assim que ele começava as cartas. Como é que Nabucodonosor começou o testemunho? Paz vos seja multiplicada. Parecido. Paulo e Nabucodonosor, ambos eram respeitados, ambos tinham uma elevada educação e ambos perseguiram a igreja de Deus. Em Daniel capítulo 4, verso 2 a 3, o testemunho de Nabucodonosor continua dizendo, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Viu como começa um testemunho? Como é que começa um testemunho? Da forma como você deve começar a sua oração. Como devemos começar nossa oração? Pedindo? Não. Agradecendo? Não. Ora, se eu não peço, eu não agradeço, o que eu faço? Louvo. É assim que Nabucodonosor começou. É assim que você deve começar. Louvando a Deus. Por quanto tempo? 5, 10 minutos louvando? 15 minutos louvando? Ora, se eu ficar 20 minutos louvando, não vai sobrar tempo para a oração. Não existe melhor oração do que a oração do louvor. Porque Deus habita no meio dos louvores dos seus filhos. Então não se preocupe em fazer um louvor rápido. Louve. Uma vez na igreja, nós já estávamos cantando há 15, 20 minutos e o ancião disse, pastor, que hora o senhor vai começar o culto? Falei, irmão, começamos há 15, 20 minutos atrás. Como? Sim, a hora que nós começamos a louvar, começamos o culto. E você está me perguntando que hora que nós vamos começar o culto? Ah, eu pensei que o senhor estava cantando para esperar os atrasados. Não, não se faz louvor para esperar os atrasados, irmãos. O louvor não é para esperar os atrasados. O louvor é ao Santíssimo, ao Santo de Israel. É para você se preparar e se introduzir na presença daquele que é santo. Não é para esperar os atrasados. Não tenha pressa nos seus louvores. Um hino para começar, um hino para terminar, isso não é louvor, isso é costume.
Isso é tradição. Aquele que experimenta o amor de Deus não consegue se calar e começa a louvar. Jesus disse, pois daquilo que há de abundância no coração, disso a boca vai falar. Está em Mateus capítulo 12, verso 34. E o discípulo João, o amado, disse o que era desde o princípio, o que ouvimos e vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado com os nossos olhos, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, o que vimos e ouvimos. Isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e é com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versos 1 e 3. O testemunho pessoal é algo muito espontâneo que flui do coração quando você conhece Jesus. E quando você não conhece Jesus, você não tem um testemunho para dar. Você pode ter um estudo bíblico para dar. Mas um testemunho para dar é só quem passou por uma experiência com Jesus. Isto é raro na igreja de Deus. Se você vai conversar com pentecostais e pergunta para ele, como você conheceu Jesus? Não pergunte se você não tiver tempo para ouvir. Você vai ouvir uma longa história de como conheceu Jesus. Agora, na igreja adventista, a gente pergunta, como é que você conheceu a igreja? Ou a gente pergunta, como é que você conheceu a verdade? Raramente, dificilmente alguém pergunta na igreja adventista, como você conheceu Jesus? Você já percebeu isso? Por quê? Porque a maioria não conheceu Jesus ainda. A maioria ainda não conheceu Jesus. Conheceu as doutrinas de Jesus. Conheceu a igreja de Jesus. Mas ainda não conheceu Jesus. Porque a vida de alguém que conhece Jesus é diferente. Ela é uma vida inflamada pelo fogo do Espírito Santo. É uma vida inflamada por uma paixão por Jesus, que ele fala em Jesus, e ele pensa em Jesus, e ele incomoda os outros com Jesus. Porque é o assunto que está na boca, porque daquilo que a boca fala é porque o coração está o quê? Transbordando. Então, a boca fala. Conhecer Jesus, queridos, é o único requisito para se dar um testemunho pessoal. Nabucodonosor, ele escreveu o seu testemunho. É bom escrever o testemunho. Se você tem um testemunho a dar de Jesus, escreva-o. Se você, na hora de escrever, não souber o que escrever, você começa a checar, será que eu encontrei Jesus mesmo? Porque se eu encontrei com Jesus, eu tenho que ter o quê? Um testemunho para escrever. Como testemunhas de Jesus, cumpre-nos dizer o que sabemos, o que nós mesmos temos visto e ouvido e sentido. Se estivermos a seguir a Jesus passo a passo, havemos de ter qualquer coisa bem positiva a contar acerca da maneira por que nos tem conduzido. Podemos dizer como lhe temos provado as promessas e as achado fiéis. Podemos dar testemunho do que temos conhecido da graça de Jesus. Mal está uma pessoa convertida e nasce dentro dela o quê? O desejo de tornar conhecido aos outros que precioso amigo ele encontrou em Jesus. Quando você se converte, nasce dentro de você esse desejo de falar para os outros. De quê? Do sábado, do estado do homem na morte, das 2.300 tardes e manhãs. Você pode falar tudo isso sem conhecer Jesus. Mas o mais importante e primeiro é que você tem que falar de Jesus. Você já percebeu que quando nós queremos ganhar alguém para Jesus, a gente chega e oferece o estudo da Bíblia para ele? E começa com a primeira lição, segunda lição e assim vai. Onde é que está o seu testemunho? Quando é que você vai tomar tempo para não dar o estudo bíblico e falar, eu vou dizer para você como eu conheci Jesus? É isso que tem poder na vida das pessoas. É isso que um jovem disse para o pastor. Pastor, como é que eu conheço Jesus? E o pastor pegou a Bíblia e começou a dar um estudo bíblico para ele. Ele disse, não, pastor, eu quero conhecer a sua história. Como você conheceu Jesus? Fica mais difícil, não é? Por quê? Porque muitos ainda não conheceram. Pastores fazem teologia, saem do curso, dão estudos bíblicos, ganham almas, batizam, mas ainda não conheceram Jesus? Estão perdidos. Como é que pessoas perdidas podem salvar outros? Pode. Deus usa qualquer um, até um perdido, para salvar almas. Deus usa qualquer um. Há pastores que estão vivendo em adultério, pastores que estão vida toda errada, e eles batizam almas, ganham almas. E muitas almas dessas vão estar no céu. Mas ele está perdido, porque é o Espírito Santo que converte as almas. Deus só precisa de um instrumento. E como instrumento, Deus usa qualquer um.
Até um jumento. Até um jumento. Então, queridos, nós precisamos conhecer Jesus. E para conhecer Jesus, você tem que buscar, você tem que clamar. Você tem que ler os evangelhos. Você tem que meditar na vida de Jesus. Você começa a sentir a presença de Jesus na sua vida. E você começa a tratar as pessoas como Jesus tratava. Enquanto você for duro com as pessoas, você não conheceu Jesus. Enquanto você for desleal com as pessoas, você não conheceu Jesus. Enquanto você falar mal de alguém que não está na sua frente, olhando nos seus olhos, você não conheceu Jesus. Quem conhece Jesus é diferente. Não fala mal de ninguém e não permite que falem mal de alguém na frente dela. Na minha frente, não. Você não vai falar mal de fulano na minha frente, porque isso é pecado. Pare, que eu não quero ser cúmplice, condescendente com o teu pecado. Você vai falar com ela. E pare de falar dela. Não é isso que Mateus capítulo 18 fala? Vai ter com o teu irmão. Mal está uma pessoa convertida e nasce dentro dela o desejo de tornar conhecido de outros que precioso amigo encontrou em Jesus. Leia agora Daniel capítulo 4, os versos 4 a 8. Daniel capítulo 4, os versos 4 a 8. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Nabucodonosor dando o testemunho dele, de como ele conheceu Jesus, né? Tive um sonho que me espantou. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, aquele mesmo time, não é? É o mesmo time de sempre. Eram as pessoas que estavam ao redor de Nabucodonosor e ele valorizava essas pessoas. Mas que já não tinham conseguido resolver os problemas de Nabucodonosor no capítulo 2. Quando ele teve o sonho da estátua. E agora ele chama as mesmas pessoas para novamente ficar decepcionado, porque elas também não podiam resolver o problema dele. Embora agora ele soubesse o sonho, lembrasse do sonho, mas ele não sabia a interpretação do sonho. Mas ele chamou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os bruxos, e lhes contou o sonho. Mas não me fizeram saber a sua interpretação, diz aqui. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Quem era o Deus de Nabucodonosor? Bel. O nome que ele deu para Daniel foi Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Ele ainda adorava o Deus Sol, Nabucodonosor, até então. E diz aqui que em Daniel existiu o espírito dos deuses santos, e lhe contei o sonho. Então, queridos, mais uma vez Deus se comunicou com Nabucodonosor mediante um sonho. Por quê? Nabucodonosor dava muito valor para sonho. Esse povo era muito supersticioso e Deus falava em sonho com eles. Dessa vez o rei se lembrava do sonho. No capítulo 2 de Daniel ficou provado que é inútil a bruxaria, a feitiçaria, porque eles não conhecem nada. Satanás não conhece o futuro. Por 35 anos, Daniel estivera tentando ensinar ao rei que somente Deus, Criador dos céus e da terra, conhece o futuro. Mas o rei demorou muito para aprender essa lição. O ser humano é tardio em aprender que só Deus conhece o futuro. O ser humano se envereda por trilhas que conduzem a um labirinto por causa da sua teimosia. Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas nós continuamos buscando primeiro as outras coisas. E a primeira coisa nós deixamos por último. Mas Jesus está dizendo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o meu aluguel? E o dinheiro para pagar o carro? Isso são as outras coisas que Deus vai acrescentar. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Deus honra a fé daqueles que o buscam em primeiro lugar. O rei declarou a Daniel, capítulo 4, verso 8, falou de Daniel, no qual existe o espírito dos deuses santos. Estão vendo aí? Nabucodonosor tinha a convicção de que em Daniel existia o espírito dos deuses santos. Ele via em Daniel alguém diferente dos magos, diferente dos bruxos, diferente dos feiticeiros. Daniel era diferente em tudo.
no comer, no beber, no falar, nas atitudes. Daniel seguia fielmente um estilo de vida que atestava que o seu corpo era o templo do Espírito Santo. E Nabucodonosor observava Daniel. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7 e o verso 20. Quando José colocava a mão num negócio, tudo prosperava. Quando Daniel colocava a mão num negócio, tudo prosperava. Quando Jesus está com você, tudo prospera quando você coloca a mão. Eu dou graças ao meu Deus, ao meu Pai, ao meu irmão Jesus Cristo, porque todas as igrejas onde Deus colocou a mim e a Leila, igrejas prosperaram. Almas foram batizadas. Almas cresceram. A fidelidade nos dízimos cresceu. Os batismos cresceram. Essa é a maneira de eu entender que Deus está conosco. Porque Deus está com aqueles que o colocam em primeiro lugar. Agora vamos ler em Daniel capítulo 4, do verso 10 até o verso 24. Eram assim as visões da minha cabeça. Vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, e a sua folhagem era formosa, e o seu fruto era abundante, e havia nela sustento para todos. No meu sonho, vi um santo que descia do céu, clamando fortemente, e dizendo, derribai a árvore, e cortai-lhe os ramos, mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja esse tronco molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado um coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Essa é a primeira vez que Deus usa a expressão na Bíblia, tempos. É a primeira vez que Deus usa a expressão tempos para significar anos. Presta atenção, porque lá no capítulo 7, Deus vai falar que o povo de Deus será perseguido por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas antes de Deus usar essa expressão em Daniel 7, ele já usou essa expressão em Daniel 4, mostrando você, Nabucodonosor, não mais terá um coração de homem, mas um coração de animal, e vai ser cortado e vai passar a viver entre os animais, comer como os animais, por 7 tempos. Em outras palavras, por 7 anos. Deus já deu o padrão aqui. Já deu o padrão que ele ia usar no capítulo 7. Continua. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E os dá quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Quem tem domínio sobre o reino dos homens? Deus. Quem tem domínio sobre a Casa Branca? Deus. Deus tem o domínio, Deus tem a soberania. Não pensem que o mundo está totalmente descontrolado. Não. Deus é soberano, Deus tem o controle na mão. Ele depõe reis e ele coloca reis. Ele derruba nações e ele faz surgirem nações. Ele nunca perdeu o controle, nunca perdeu a soberania, e esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, esse é o meu Jesus, o Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente. Conforta o seu coração saber que ele é seu irmão mais velho? Conforta o seu coração saber que ele nunca perdeu nenhuma batalha e não vai perder? Isso me dá uma segurança, mesmo que tudo pareça escuro, mesmo que não apareça luz nenhuma, eu fico segurando na mão dele, sabendo que sairemos vitoriosos, porque ele é vitorioso. Porque ele é vitorioso, você sairá vitorioso. E aqui diz, então Daniel respondeu, a árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, és tu, ó rei. Quanto ao que viu o rei, esta é a interpretação. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Daniel agora está dando a interpretação, não é? E dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos, ou seja, 7 anos, por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel capítulo 4, versos 10 a 24. O Deus das misericórdias deu ao rei
Outro sonho para adverti-lo do perigo a que ele se expunha, da iminente ruína. O segundo sonho de Nabucodonosor não foi uma estátua, mas uma árvore, cujo topo alcançava o céu. E os animais do campo e das montanhas se abrigavam debaixo das suas sombras. O simbolismo de árvore era muito conhecido para Nabucodonosor. O historiador Heródoto conta que o caso de Astíages, cunhado de Nabucodonosor, que também sonhou com uma árvore simbolizando o seu domínio sobre parte do mundo. O próprio Nabucodonosor, em uma inscrição, compara a Babilônia a uma grande árvore abrigando as nações do mundo. Nos achados arqueológicos de Babilônia, existem tabletes onde mostra que a comparação de árvore, comparando o reino de Babilônia à árvore, era algo conhecido. Uma árvore sob a qual todas as nações se abrigavam. O reino de Nabucodonosor é simbolizado pela árvore no meio da terra. Ela era grande, poderoso, ele era orgulhoso, cheio de si, igual Satanás, igual Lúcifer. O pecado de Lúcifer era o quê? Se achava o tal. Ele era o mais poderoso anjo do céu, que se corrompeu por causa da sua beleza. Quando você lê a descrição de Lúcifer na Bíblia, está em Isaías capítulo 14. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 14, versos 12 a 14. Quando você lê a descrição de Lúcifer, ali em Isaías 14, lembre-se que está descrevendo Nabucodonosor. É uma descrição do rei de Babilônia. E você sabe que Deus, a profecia, está usando o rei de Babilônia como um símbolo de Lúcifer, porque o pecado dos dois era o mesmo: orgulho, arrogância, prepotência. Eu sou o rei, eu tenho a força, eu posso. Portanto, quando você lê Isaías 14, pode ler conosco, versos 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O orgulho de Nabucodonosor está representado aqui em Isaías 14. Mas Deus usou este simbolismo para falar de Lúcifer. Percebam, queridos, que no capítulo 14 de Isaías, verso 12, este que está falando com Lúcifer: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Quem é que está falando com Lúcifer? Quem está falando com Lúcifer? Quem pergunta para Lúcifer: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Quem é esse ser? Deus, o Filho, Jesus. Agora, interessante, queridos, que a Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 22, verso 16, Apocalipse 22, verso 16, lá no finalzinho da Bíblia, Jesus fala o quê? Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Se Jesus diz, eu sou a resplandecente estrela da manhã, por que ele pergunta para Lúcifer: como caíste, capítulo 14, verso 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã? Jesus chama Lúcifer de estrela da manhã, quando na realidade ele, Jesus, é a estrela da manhã. Percebam que é uma pergunta jocosa, é uma pergunta que a verdadeira estrela da manhã faz para a falsa estrela da manhã. Vocês sabem que quando Lúcifer foi expulso do céu, ele foi expulso porque ele queria ocupar a posição, não do Deus Pai, mas a posição do Deus Filho. Quando você lê o livro Patriarcas e Profetas, Deus explica detalhadamente ali, no Patriarcas e Profetas, que Lúcifer queria a posição de arcanjo, chefe dos anjos. Lúcifer pensava: quem poderia ser melhor chefe dos anjos do que eu? Primeiro porque eu sou anjo, e chefe dos anjos tem que ser anjo. Era assim que ele pensava. Porque na igreja, o chefe dos anciãos é ancião, o chefe dos diáconos é diácono, não é? Vão colocar um chefe dos diáconos que não é diácono? Vão colocar um chefe de anciãos que não é ancião? O chefe dos pastores na conference é pastor? Ou vão colocar um chefe dos pastores que não é pastor? Então Satanás pensava assim: bom, Deus vai escolher o chefe dos anjos, e obviamente, quem vai ser? Eu, é óbvio, tem dúvida. Mas ele ficou decepcionado. Lá no livro Patriarcas e Profetas diz que Deus convocou um concílio, uma reunião, e vieram todos os seres, e todos os anjos.
E ele introduziu o filho na presença deles e apresentou-o como chefe dos anjos. Caiu a cara de Satanás. E ali diz que todos os anjos se curvaram reconhecendo Jesus Cristo como arcanjo Miguel, chefe dos anjos, arcanjo. E lá no livro Patriarcas e Profetas diz que Lúcifer também se curvou, junto com os outros, reconhecendo a soberania, o senhorio de Jesus. Mas no coração dele estava o quê? A inveja, o ciúme, a revolta. Queridos, no céu existe um arcanjo, chamado Arcanjo Miguel. Temos que trocar a letra do hino. Existe um hino no inário ao coro dos arcanjos. Como? Como arcanjos? De onde vamos tirar mais arcanjos? Só existe um arcanjo. E ele se chama Jesus. Por isso, quando a Bíblia fala de Jesus, fala o arcanjo Miguel. Não fala de outro arcanjo. O arcanjo Miguel. Arcanjo quer dizer chefe dos anjos. Miguel, porque é o nome guerreiro de Jesus. Jesus tem um nome de guerra. O nome de guerra dele não é Jesus, não é Emanuel. O nome de guerra dele é Miguel. Quando fala de Jesus batalhando com Satanás, não fala Jesus, fala Miguel. É o nome de guerra. Quando fala do Salvador, fala Jesus, não fala Miguel. Quando fala da encarnação de Jesus, fala Emanuel. Deus conosco, aquele que veio e se tornou um conosco. Jesus tem vários nomes, não é? Quando fala do Messias, fala Cristo. Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Mas, queridos, Satanás queria ser o arcanjo, e ele se tornou o arcanjo de 1/3 dos anjos, porque 1/3 dos anjos foram expulsos do céu, e ele se tornou o chefe deste 1/3. Hoje, Satanás é o chefe de 1/3 dos anjos expulsos, que não são mais anjos, são demônios. São demônios. São espíritos de demônios das trevas. Portanto, quando Jesus falou, como caísse do céu, ó estrela da manhã, era a verdadeira estrela da manhã perguntando para aquele que queria ser a verdadeira estrela. Entenderam? Esse é o jogo de palavras. Como fosse lançado por terra, o movimento Nova Era, irmãos, ensina que você é Deus. Em Gênesis, Satanás disse para Eva que ela poderia se tornar Deus. O que diz lá em Gênesis capítulo 3, verso 5? Satanás falou para Eva, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. O desejo de Satanás de ser Deus, ele passou para Eva. E ela teve o desejo de ser Deus, por isso comeu do fruto. E passou esse desejo de ser Deus para a igreja mórmon, por isso todos os homens mórmons lutam para alcançar a posição de deuses. Infelizmente, as mulheres não podem se tornar deusas nunca. Essa é a grande frustração das mulheres mórmons. Porque nem na eternidade elas poderão se tornar deusas. Elas só serão princesas. Mas os homens podem se tornar deuses. Essa é a filosofia da igreja mórmon, colocada por quem? Por Satanás no coração deles. Na maçonaria, os maçons buscam ser Deus. Quando é que um maçom se torna Deus? Quando ele chega no 33º grau. Para ele, se tornou Deus. E aí ele merece ser adorado em templos. Por isso, quando você vai a Washington, D.C., e você vai visitar os monumentos de Thomas Jefferson, os lindos movimentos que tem lá, lembrem-se, você não está visitando monumentos, está visitando templos. Templos, onde não pode fazer barulho. Você já visitou? Não pode ficar conversando, não pode fazer barulho, não pode ter criança correndo. Por quê? Porque não é monumento, é templo. Mas templo do quê? Do Deus Thomas Jefferson, do Deus Benjamin Franklin. Porque todos estes homens foram o 33º grau na maçonaria.
E por que eles se tornam deuses no 33º? Por quê? Jesus Cristo viveu 33 anos. Eles creem que Jesus era um homem que se tornou Deus. Eles não creem que Jesus era um Deus que se tornou homem. Eles creem que Jesus era um homem que se tornou Deus. Logo, eles também, aos 33 graus, eles podem também se tornar deuses. Este é o ponto. Satanás colocou no coração do ser humano o desejo de ser Deus. Mas você não é Deus, eu não sou Deus, nós nunca seremos deuses. Nós somos criaturas, melhor, nós somos mais do que criaturas, nós somos filhos e filhas de Deus. Gerados pelo Espírito Santo. Esse é o privilégio. Somos filhos e filhas de Deus. Por toda a eternidade, Ele vai nos tratar como filhos e filhas. Satanás era orgulhoso e colocou o orgulho no coração do ser humano. A primeira coisa a ser aprendida, irmãos, por aqueles que desejam se tornar obreiros de Deus, não é a confiança em si mesmos, mas é a desconfiança de si mesmos. Isso está no livro Desejado de Todas as Nações. Enquanto todo mundo gasta dinheiro para fazer seminário de autoajuda, para aprender a confiar em si mesmo, Deus está falando, a primeira lição que o obreiro de Deus precisa aprender é a lição da desconfiança de si mesmo. Desconfiança. Você desconfia de você? Nós, seres humanos, desconfiamos dos outros. Mas de nós mesmos, nós não desconfiamos. Você tem que aprender a desconfiar de você. Porque se você se perder, o culpado é só você. Não desconfiou de si mesmo, acaba se perdendo. Porque o inimigo mora dentro de você. Como é que é, pastor? O inimigo mora dentro de você. Como? Nós não temos natureza pecaminosa? Desde quando você tem natureza pecaminosa? Desde quando eu tenho natureza pecaminosa? Desde quando? Desde que nascemos. Desde que fomos gerados no ventre materno. Já nascemos com ela. Não pedimos por ela. Já nascemos com ela. Gosto ou não gosto? Eu tenho natureza pecaminosa. E Satanás, ele trabalha através da natureza pecaminosa que eu já tenho. Já é um trunfo para ele. Porque ele usa uma coisa que eu já tenho. Eu não preciso acrescentar nada. Jesus tem que acrescentar alguma coisa em você para poder usar você. Jesus tem que acrescentar em você uma natureza que você não nasceu com ela e que você não tem, que se chama natureza santa, natureza espiritual, que o Espírito Santo vai dar. É uma coisa que vem de fora, você não nasce com ela. Mas o Espírito Santo coloca em você essa natureza santa que é de Jesus. Jesus já nasceu com a natureza santa, mas você e eu não nascemos com ela. Podemos recebê-la quando aceitamos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo gera em nós. Mas, queridos, essa natureza pecaminosa que já está em nós é o trunfo de Satanás. E essa natureza pecaminosa tem que aprender a desconfiar de si mesma. É difícil desconfiar de si mesmo, que é fácil desconfiar dos outros. Você sempre está de olho nos outros, né? E esquece que você está dormindo com o inimigo. É você o inimigo. O grande inimigo da nossa salvação se chama ego. Ego, o meu eu. As minhas vontades, os meus desejos, os meus gostos, os meus hábitos. Eu quero, eu vou, eu faço. Mas quando Jesus entra na sua vida, acaba o eu gosto, o eu quero, eu faço, eu planejo. Não, acaba tudo isso. E você diz, que queres que eu faça, Senhor? O que queres que eu faça? Você perde o hábito de fazer a vontade própria. Você fala como Jesus falou, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. É isso que Jesus quer fazer em mim e em você, meu querido irmão. Ele quer colocar em nós a vontade dele. Por isso aquela oração deve ser diária. A oração deve ser diária, dizendo, em nome de Jesus, usando da liberdade de escolha que o Senhor me deu, eu tiro a minha vontade do domínio de Satanás e coloco-a nas tuas mãos, ó Pai. Apodera-te da minha vontade, santifica-a. Vem, querido Espírito Santo, comunica a minha vida de Jesus, da minha mente de Jesus, que viva não eu, mas Cristo viva em mim.
Queridos, se nós não fizermos esta oração todos os dias, se nós não dissermos não para os nossos gostos, se nós não matarmos esta natureza pecaminosa, sufocando-a, matando a míngua, não dando para ela nenhum alimento que a fortaleça, não dando para ela nenhuma novela, nenhum filme pornográfico, nenhum filme de violência, nada que alimente essa natureza pecaminosa. Se nós não fizermos isso, nós não vamos nos salvar, porque essa natureza pecaminosa já está em nós. Eu tenho que estar ligado ao Santo de Israel, eu tenho que buscar diariamente o Espírito Santo gerando em mim a natureza santa de Jesus. E essa natureza santa domina a natureza má, pecaminosa, e toma controle da minha vida, da sua vida. Essa natureza santa toma controle da sua casa, de tudo que você faz. Os seminários de autoajuda ensinam o que Satanás quer que as pessoas aprendam. Eu posso todas as coisas. Eu tenho a força. É assim que as crianças crescem, assistindo os desenhos e os pais ensinando as crianças a confiar em si mesmas. Mas Jesus quer que eu aprenda o que está em Filipenses 4,13. Filipenses 4,13 diz o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É diferente. Em Gálatas capítulo 6, verso 14, nós lemos: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Tinha algum sentido o mundo para Paulo? Não tinha sentido. O mundo para Paulo não tinha sentido. Porque estava crucificado o mundo para Paulo. Para ele, ele vivia para Jesus. Você chega num estágio da sua vida, meu irmão, que você se decepciona com o mundo. Você se desilude do mundo. E você já não faz planos para o mundo. Você só vive aqui porque não tem como ir para lá já. Tem que esperar a volta de Jesus. Mas você só vive aqui, mas você não é daqui, você não investe aqui, e você só pensa no outro mundo, no reino da glória do nosso Senhor. E é para lá que nós vamos. Por isso Paulo dizia, para mim o mundo está crucificado. Eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Se eu morrer hoje, disse Paulo, para mim é o quê? Lucro. Se eu morrer hoje, para mim é lucro. Quando a pessoa chega a falar isso, meu irmão, é porque o mundo para ela morreu. Mas você ainda está vivendo no mundo, salvando almas, mostrando Jesus, falando do amor de Jesus, mas você não está iludido mais com as coisas do mundo. E quando você não está iludido com as coisas do mundo, Satanás tenta você, tenta, mas não tem tentação, porque você não está mais iludido com as coisas do mundo. Então ele pensa, nada do mundo mais atrai ele. Então agora eu vou usar o quê? A igreja. Então as tentações vão ser tentações da igreja. E é assim que Jesus era tentado, não com as coisas do mundo. Ele era tentado pela igreja, pelo Anás, pelo Caifás, pelos sacerdotes. Eles que armavam as ciladas para Jesus. Não era o mundo, não eram os ímpios. Você já parou para pensar? É assim que Satanás faz. Ele tenta os meio convertidos ou não convertidos com tentações negativas. Mas os que estão verdadeiramente convertidos, ele não usa mais tentações negativas, porque não adianta. Então ele passa a usar tentações o quê? Positivas. E tentações positivas doem mais, porque são mais sutis. Porque é o seu irmão enfiando a faca em você. É o seu irmão. Isso é mais dolorido. Mas Satanás age desta forma. Nabucodonosor passaria 7 anos no spa. É caro fazer spa. Eu fiquei agora lá em Curitiba 2 dias, 2 noites, lá no spa. E já tenho o convite para ficar a semana toda, mas não tinha tempo, não é? Mas é caro, são R$3.500 uma semana no spa. R$3.500 uma semana no spa. Eu tenho de graça, mas não posso, porque não tenho tempo. Caro, Nabucodonosor teve 7 anos de spa. Foi para o campo, tornou-se vegan, só bebia água, nada de Coca-Cola, só água.
e só o que era verde. Né? Tudo que era erva verde ele comia. Queridos, Deus precisou colocar... O que Deus não faz para salvar uma pessoa, hein? O que Deus não faz para salvar uma pessoa? Se para salvar uma pessoa Deus tem que permitir um câncer, Deus permite. Se para salvar uma pessoa Deus tem que permitir que o filho único dela morra, Deus vai permitir. Eu não queria, Deus pensa assim, eu não queria, ela vai sofrer muito, mas não tem outro jeito. Ela não me procura, ela não me liga, ela não dá a mínima para mim. A única coisa que vai tocar realmente na vida dela é se o filho morrer. Porque nada mais vai tocar essa pessoa. Então eu vou ter que deixar o filho morrer. Porque aí ela vai se desesperar. E vai ser a oportunidade de eu salvá-la. Será que Deus faz isso? Será que Deus age desta forma? Age. Ele faz qualquer coisa. Ele faz qualquer negócio se for para salvar você. Por isso que é difícil se perder. E o fato de ser difícil se perder... A prova disso é que quando, no final dos 1000 anos, irmãos, quando a cidade santa descer do céu, e Satanás reunir aqueles ímpios que ressuscitaram e cercarem a cidade, eles vão parar, e Deus vai transformar o céu numa grande tela panorâmica, e vai passar a história, o plano da salvação, a queda de Satanás no céu, e vai passar a queda de Adão e Eva, e tudo vai ser passado. E todos os ímpios vão assistir, e os demônios vão assistir, e Satanás vai assistir, e no final de tudo, todos se dobrarão diante do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e dirão, justo é o Senhor, justo é o Senhor. Eles estarão confirmando que se perderam porque não quiseram mesmo, que não é fácil se perder, é difícil se perder, porque o amor de Deus nos persegue. Não pense que Satanás foi expulso do céu da noite para o dia, irmãos. Não, houve longo tempo de diálogo. Houve um longo período de diálogo. E muitos dos anjos que estavam do lado de Satanás voltaram e ficaram do lado de Jesus. E só ficou 1/3 com Satanás. Mas não foi assim, da noite para o dia. Isso é um processo. Mas existe um período de basta. Existe um período que chama o limite, não é? Quando a porta da graça se fecha. Mas Jesus quer salvar você. Jesus salvou Nabucodonosor. Existe uma enfermidade muito cruel, chamada de licantropia. Todo mundo acha que esta é a doença que Deus deu para Nabucodonosor. Né? Licantropia, na qual o indivíduo perde a razão, fica louco, perde a sanidade mental e passa a viver como animal. As unhas começam a crescer mais do que o normal, o cabelo e barba crescem sem controle. É provável que essa tenha sido a doença. E existem nos achados arqueológicos de Babilônia tabletes escritos onde Nabucodonosor descreve a sua doença, confirmando a Bíblia. Vejam o que Deus diz em Daniel capítulo 4, verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Deus pediu que Nabucodonosor se arrependesse, mas ele não se arrependeu. E agora vem a síndrome de Lúcifer. Qual é a síndrome de Lúcifer? Está em Daniel 4, 29. 4, 29 e 30. Esta eu chamo de a síndrome de Lúcifer. Eu tenho a força. Ele continua falando até hoje, mas ele está blefando, porque não tem a força nenhuma. Longe de Jesus, ele tem força contra as pessoas que estão longe de Jesus. Mas perto de Jesus, ele não tem força nenhuma. Perto de Jesus, ele somente se inclina e fala, eu sei quem és, o Santo de Deus. Não era assim que os demônios faziam? Se inclinavam diante de Jesus, diziam, bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus dizia, cala-te. Mas longe de Jesus, você não tem força para lutar contra Satanás, meu irmão. Veja a síndrome de Lúcifer. Vamos ler. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Cheio de si,
No mesmo instante, meu irmão, se cumpriu a profecia. No mesmo instante. Louco é aquele que ousa tomar para si a glória que pertence a Deus. É Deus quem põe e depõe reis. Faz nações levantarem e derruba as nações. E Nabucodonosor disse, é esta Babilônia que eu construí pela força do meu braço, pelo meu poder. Ele estava representando ali Satanás. Meu querido irmão, a nossa única segurança está na constante desconfiança de nós mesmos e na confiança em Jesus. Sabem que Nabucodonosor tinha motivos para se orgulhar, porque realmente a cidade de Babilônia que ele construiu era a maior cidade do mundo naquele tempo. Tinha 5 quilômetros quadrados. É uma cidade grande. Para aquele tempo, era enorme. Por isso ele podia se orgulhar. A cidade de Babilônia é descrita pelos historiadores como sendo uma cidade que tinha jardins suspensos, que entraram para a história como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os jardins suspensos de Babilônia. Nos jardins suspensos de Babilônia, lá no alto, existiam árvores enormes. Não eram jardins de flores, não. Jardins suspensos com árvores enormes. Era bem avançada a tecnologia. Babilônia tinha muros internos e externos. 21 quilômetros de muros cercando a cidade. O muro duplo que protegia a cidade media 31 metros de espessura. Para correrem os carros de guerra, puxados a cavalo, corriam em cima do muro, ao redor da cidade. Por isso era chamada de a cidade inexpugnável, invencível. Quem ia derrotar uma cidade daquela? Eles tinham comida para anos e anos. Eles tinham água para anos e anos. O rio Eufrates passava por dentro da cidade. Os muros externos eram de uma cor de barro amarelo. Seus principais portões eram de cor azul. Vê como era bonito? Muro amarelo e os portões azuis. Seus palácios tinham a frente coberta de ladrilhos. Ladrilhos que brilhavam. Os palácios tinham a frente coberta de ladrilhos de cor rosa. E os milhares de templos. Por que milhares? Porque eram milhares de templos dentro de Babilônia. Eram de branco resplandecente. Um tablete cuneiforme do tempo de Nabucodonosor encontrado nas escavações de Babilônia menciona que existiam 53 templos dedicados a deuses importantes. Existiam 955 pequenos templos e 384 altares de rua, todos dentro dos limites da cidade. Era uma cidade extremamente religiosa. Babilônia era a maior cidade dos seus dias. Cumpre-se o juízo. Daniel capítulo 4, verso 31, 32, 33. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A palavra estava na boca de Nabucodonosor. Ele estava falando, eis a grande cidade que eu construí pela força do meu braço. Ele estava falando isso quando a profecia se cumpriu. Já passou de ti o reino. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passear-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e passou a comer erva como os bois, e seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Queridos, por meses o juízo esperou, mas não houve arrependimento, e Deus permitiu o juízo. Por que Deus permitiu essa loucura de Nabucodonosor? Para poder salvá-lo. Ele está salvo, ele está salvo. Quantos anos Deus perseguiu Nabucodonosor com seu amor? 35 anos ali, junto com Daniel, de convivência com Daniel. Queridos, isso me mostra o amor de Deus. Em 1975 foi traduzido um tablete de barro que faz referência à enfermidade de Nabucodonosor. Em que ano? 1975. Esse tablete que se encontra no Museu Britânico, sob o número 34113, encontra-se tão danificado que algumas palavras de cada linha parecem ilegíveis.
mas dá para ler algumas coisas. E o que consegue se ler lá diz assim: Nabucodonosor considerou que sua vida parecia como a de nenhum valor. Ele não demonstrou amor para filho nem para filha. Família e clã não existiam para ele. Essas frases eles conseguiram ler. Está falando do tempo que ele virou animal. Está falando do tempo do spa, não é? Sua atenção não foi conduzida no sentido de promover o bem-estar de Eságila. Ele chora amargamente diante de Marduk. Agora veja a conversão dele. Daniel capítulo 4, verso 34. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. Tornou-me a vir o meu entendimento e eu bendisse o Altíssimo para sempre. Louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Ele conheceu que Deus é Deus. Só Deus, o Criador dos céus e da terra, é Deus. É o único digno de adoração. E ele faz uma declaração pública, verso 35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Queridos, terminando, verso 37, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba.